para as empresas, quando a gente olha a implementação que ela ocasiona, se faz necessário um cenário claro para que a própria empresa possa se organizar, do ponto de vista de funcionários, não, de ponto de vista de quem é que vai estar trabalhando com ela, como eu vou me organizar para me reestruturar para aplicar a lei. Então, saber o prazo da entrada em vigor da lei é muito importante, porque permite à empresa de se organizar, tanto do ponto de vista do budget, né, do seu orçamento, quanto também das suas equipes, de outros projetos que são priorizados no momento, que vão ter que deixar a linha de frente para a gente estar escolhendo alguns outros. Então, toda essa adaptação dentro de uma empresa é essencial, que a gente entenda o cenário daquilo que está acontecendo e daquilo que está vendo. Então, por exemplo, hoje, muitas empresas já estão implementando a lei, mas eles se sentem assim, poxa vida, mas eu tenho que investir, a gente não pode esquecer que a gente está na época do coronavírus, né? Então, tem muito, de um lado, a gente tendo que demitir funcionários, tendo que readaptar para uma nova versão do trabalho online, toda essa nova organização que está sendo exigida das empresas, e de outro lado, a gente tem que implementar algo novo que a gente não tem a certeza que isso entra ou não entra em vigor, ou quando, não? Então, para o CEO das empresas, tem sido uma decisão difícil de priorizar a LGPD, mesmo que muitos deles, e eu tenho visto isso por vários lugares que eu tenho passado, tem muito boa vontade, mas acaba que... Então, para mim, sinceramente, se a lei entra agora em agosto, eu vou ficar muito feliz, sabe? Porque a gente vai saber que, pô, entrou em vigor, tem que fazer, e acabou. E aí já passa a ser algo que a empresa vai estar lidando ali no dia a dia de forma muito mais eficaz. No último sábado, o presidente dos Estados Unidos proibiu o aplicativo de compartilhamento de vídeos do TikTok, né, no país. As autoridades de segurança expressaram preocupação e disseram que os dados pessoais dos americanos poderiam estar sendo coletados através desse aplicativo. É possível que em uma rede social colete dados pessoais? O que as pessoas podem fazer para evitar essas práticas? Então, é fantástico, né, o que está acontecendo, né? Realmente é o que está no momento. Essa dúvida foi levantada pelo governo americano. A gente viu aí até a rede Anonymous, não, que eles são bem sérios, né, se colocando contra a utilização do TikTok. Então, o que a gente vê? Que sim, a gente pode ter, sim, tecnologias usadas para finalidades obscuras, não que a gente não sabe. Então, ela se declara fazer algo e ela faz outra. E isso faz parte do mundo tecnológico, não? Então, até hoje, quando a opressão de dados pessoais não era um direito fundamental, muitas empresas, e ainda posso dizer para vocês que isso continua não apenas no TikTok, em vários outros aplicativos, que são destinados a uma finalidade, por exemplo, que a gente pensa como era então o caso do Facebook. Todo mundo achava que o Facebook é só para mim falar com os meus amigos, não, eu e minha rede. Ninguém imaginava que por trás do Facebook, grande maioria não entendia, ou até hoje muita gente não entende, que a finalidade do Facebook não é te permitir, como disse o Raul, não é você falar, não tem nada de graça, não, é jantar de graça, não. Então, todo mundo achou assim, não, o Facebook é muito legal, deixa você conversar com a sua rede, deixa você com seus amigos, olha que legal, fantástico. Não, o Facebook é uma grande ferramenta de marketing, não? Então, a gente tem que ver o quê? Que temos ali, hoje, sim, pode ser, eu não vou afirmar porque não fiz uma análise técnica no TikTok, não, mas baseado no que a gente viu ali do Anonymous, realmente tem a possibilidade dos dados estarem sendo utilizados para outras finalidades. E por quê, gente? Vamos lembrar que quando a gente fala de dados, isso é muito importante. Dados está ligado a um fator econômico muito grande. E, além disso, é um fator político também. Uma empresa chinesa entende dados diferente de uma empresa americana. E a finalidade da utilização dos dados na China não é a mesma que nos Estados Unidos. A gente são ordens totalmente distintas e que têm objetos totalmente diferenciados. Então, o que acontece? Na China, várias coisas que são permitidas com a utilização de dados e vigilância dos dados pessoais e da sua vida privada, ela é permitida, diferente dos Estados Unidos, onde isso não é permitido. Então, a gente tem que ver que pode ser que sim tenha a utilização pelo governo
pelo governo chinês, como espionagem ou não. Isso eu já não posso afirmar, porque não trabalho para a segurança internacional, né? Mas a gente pode ver que tem sim essa possibilidade, e a gente tem que estar sempre muito atento, né? Por que que estamos usando aquela ferramenta, os dados que a gente disponibiliza nela, e se realmente a gente necessita, porque pode ter uma comunicação oculta dentro do teu próprio telefone celular, por exemplo, que permite que um aplicativo veja o que os outros estão utilizando. Vários fazem isso, tá? Foi feita uma análise com o iOS, que é a plataforma da Apple, e tem mais de 108 aplicativos hoje em venda na Apple Store que permitem e que conseguem ler informações de dados pessoais de outros aplicativos. Então, a gente tem que estar realmente muito atenta e sempre ter consciência de que tecnologia, ela tem um lado que é obscuro ao público comum. Muitas vezes a gente enxerga uma finalidade nele, mas o que está vigorando é outra coisa. E por isso as leis de proteção de dados pessoais são tão importantes, e por isso todo esse movimento mundial de estar agora colocando dado pessoal como direito fundamental, de forma a coibir essas táticas obscuras que vinham se passando aí, inclusive com o TikTok. A grande moeda agora, né, eu brinco que a matéria-prima do mundo é o dado, não? E o pessoal, então, nem se fala o valor que ele tem. E cada um tem a sua jurisdição, né? A gente teve aí o caso clássico da Google, não, que achava a União Europeia crente que ia poder expandir a GDPR para fora do território, e a própria Corte de Justiça Europeia falou, não, vale para a Europa, né? Ela não quis permitir que a gente consiga ir lá multar o Google lá nos Estados Unidos, né? Multar o Google, vamos guardar a territorialidade. A gente deu ali uma estreitada, mas aí ficamos nessa questão das relações internacionais, e o que é mais importante ainda, por exemplo, com o Privacy Shield, a gente ficou muito no direito internacional privado, não? Que é uma coisa que até hoje a gente não trabalha, tá se expandindo no mundo afora, né? Porque ali a gente está falando de empresas com outras empresas, onde, de uma certa forma, tem uma validação do Estado europeu, né? E como foi uma empresa suíça que ajudou a desenvolver, né, o Privacy Shield, eu me sinto meio envolvida, né? Tô brincando na conversa, mas a gente vê ali o peso que isso tem, a modificação que isso trouxe não apenas para o mercado americano, mas até para o próprio mercado brasileiro, que muitas vezes, para estar em acordo com a GDPR, usava os princípios do Privacy Shield para validar ações que ele tem com alguma empresa americana, e disso fazer uma triangulação com a própria União Europeia. Então, a gente quebra ali um instrumento, né, que facilitava muito a forma de você estar em compliance, mas também deixamos claro para o mundo que, antes de tudo, tem os direitos, tem o direito pessoal, o dado pessoal é um direito fundamental e ele tem uma forma de ser tratado agora, e a segurança é fundamental, e se você não responde a esses critérios, você não pode simplesmente mais tratá-lo. Então, essa mudança de cultura que está sendo um choque, né? Porque, novamente, a gente viu o caso do TikTok com a cultura chinesa, a gente está falando da cultura americana, que perto de uma cultura europeia ainda é muito aberta do ponto de vista de proteção de dados. É uma cultura que sim privilegia muito a privacidade, mas não ao mesmo ponto a proteção de dados pessoais. Então, são valores, né, mundiais diferentes, que agora vão ter que aprender a coexistir em razão do fenômeno tecnológico que faz com que o dado possa estar em qualquer lugar em questões de segundos, né, no mundo inteiro. Então, como vamos encontrar aí um termo de balanceamento para essa colocação dos dados pessoais? Isso é fantástico, de estar vendo e de estar participando dessa criação mundial aí, desse novo panorama, né? Andréia, me conta, o que você acha? Que a área de segurança digital vai assumir esse protagonismo? Eu acho difícil, né? Eu acho que é uma área muito cara ainda, e ela é sempre colocada em segundo plano, né? Então, por mais que a gente queira, né? Eu tô mais vendo a gente trazer ela. Claro, ela vai ficar um pouco mais em evidência agora, eu vou começar a considerar um pouco mais do que a gente vinha fazendo. Mas enquanto a gente não tiver uma atuação forte, como por exemplo da Agência Nacional, né? Agora o Felipe saiu, o Fabrício saiu, posso falar, né? Enquanto a gente tiver uma agência atuando e realmente multando todo mundo,
ela vai continuar onde ela está, né? Porque ela é que nem a gente colocou no começo, ela sempre existiu, mas ela é cara de investimento e ela sempre sofre na priorização, porque a gente não enxerga, né? E depois ela demanda também uma coisa de cultura, que é um pouco difícil da gente entender. Eu trabalho muito com o pessoal do DevSec, né, e os Ops ali, desde o desenvolvimento que eu tenho que passar a integrar a segurança. E quando a gente está falando de computação, quando a gente tem uma ideia, é fácil criar, né? Mas quando você vai ter que criar, ainda tem que criar com segurança, é outra criação. Você precisa de outras skills, né? De outras ferramentas, de outra mentalidade para fazer isso. Isso está nascendo agora, então ainda vai 10 anos para a gente chegar em algum tipo de priorização. E eu vejo assim, muita resistência também. Né? Eu brinco, em 20 anos dando aula de proteção de dados, de segurança da informação, eu tinha, numa sala de 20, 30 alunos, tinha 2, 3 que vão para segurança. É uma área muito difícil, é dificílima. Né? Dentro da ciência da computação é a área mais difícil que tem. Então, são pouquíssimos que vão, os que são muito bons viram hacker, não precisam mais trabalhar a vida inteira deles, e os poucos que têm ali um lado mais nobre vai para a segurança. Então, a gente vê assim que é difícil, não? Tem uma cultura que precisa também estar agindo ali com a gente nesse sentido, não? Que não é sempre que está junto com a gente, não favorece muito. Tem um investimento que é alto, e trabalhar com compliance, trabalhar com mais norma, né? Ainda mais gente que é difícil. Então tem todo essa, para mim, né? Tem todo esse panorama ainda a ser desenvolvido, então a gente ainda tem um tempo aqui que isso realmente seja priorizado.